Olá, sejam bem-vindos ao JR Mundo. O programa de hoje vai falar sobre saúde, sobre direito da saúde. Veja só esses dados. Em todo o mundo, cerca de 300 milhões de pessoas têm algum tipo de doença rara. Só no Brasil, são 13 milhões. Esses dados estão num artigo que foi publicado recentemente na revista científica britânica The Lancet. É um estudo feito por uma pesquisadora americana em parceria com o brasileiro Daniel Weinstock, que é com quem nós conversamos hoje no programa. Seja bem-vindo, Daniel. Muito obrigado, Fábio. É um prazer enorme estar aqui. E vai ser um prazer imenso poder conversar contigo. E olha só, toda quinta-feira, a partir das 7h30 da noite, tem um JR Mundo novinho em folha, nas plataformas digitais da Record TV. Daniel, antes de mais nada, explica pra gente como é que a gente pode entender, de uma maneira muito simples, uma doença rara. O que é que faz ser uma doença rara? Perfeito, Fábio. Então, a definição de doença rara no Brasil é a seguinte: uma doença que afeta 65 pessoas ou menos a cada 100 mil habitantes. É uma prevalência, então, é a partir de Exatamente. estatísticas. E a gente tem Perfeito. um levantamento, Daniel, quais seriam as doenças raras que mais aparecem no Brasil? Hoje em dia não existe um dado das doenças raras mais prevalentes no Brasil. No entanto, a gente sabe que, por exemplo, a fibrose cística é uma delas, ou, por exemplo, a atrofia muscular espinhal, também conhecida como AME, também é muito frequente. Hoje há uma carência muito grande de base de dados sobre doenças raras no Brasil, mas essas são duas das doenças mais prevalentes que existem hoje no país. Se faltam dados, Daniel, eu acabo fazendo uma interpretação que pode ser um pouco prematura, que talvez faltaria interesse também das autoridades em conhecer melhor esse problema. Exatamente. E, na verdade, muitas pessoas pensam que doenças raras não é uma questão de saúde pública, mas é sim. Porque, como você muito bem disse, as doenças raras afetam cerca de 13 milhões de brasileiros. Mais pessoas são afetadas por doenças raras no Brasil e no mundo do que são afetadas por câncer e por AIDS. Então, é sim uma questão de saúde pública e deve ser sim uma das prioridades essenciais no âmbito das políticas públicas e leis. E, hoje em dia, de fato, existe uma carência muito grande de dados, de pesquisa e de políticas públicas para doenças raras. Consequentemente, a partir do momento que nós não temos dados à altura de um problema que atinge 13 milhões de pessoas, nós estamos falando de mais gente do que a própria população da cidade de São Paulo, né? Ou praticamente duas vezes da cidade do Rio de Janeiro, que é de onde você está falando conosco. Ou seja, é muita gente com o problema. Agora, a partir do momento que nós não entendemos direito esse universo, certamente as políticas públicas vão deixar a desejar, né? Exatamente. Inclusive, não apenas os raros não são ouvidos na formulação de políticas públicas, mas, ainda por cima, aquelas mulheres de baixa renda, negras, que moram no interior do país, e é justamente com essas pessoas que a gente conversou e que a minha pesquisa foi baseada. Porque a gente queria entender justamente o que, por exemplo, mulheres negras de baixa renda que moram no interior do país e que têm filhos com doenças raras, ou o que os próprios pacientes e suas famílias têm a dizer e têm a propor no âmbito de políticas públicas. E eles têm a dizer muito para o país e podem contribuir muito no âmbito de leis e de políticas públicas. E é exatamente esse o foco do trabalho de vocês, de você e da pesquisadora seu e da pesquisadora americana? Exatamente. A minha pesquisadora chama Emil Katz, ela é pesquisadora de Harvard, e eu fiz esse estudo com ela ao longo de vários anos. E a gente primeiro quis conversar com essas pessoas, quis conversar com os pacientes e suas famílias e as ONGs que defendem os direitos das pessoas com doenças raras, para entender quais eram as suas necessidades reais, prioridades, desafios do dia a dia, e com base nisso montar políticas públicas eficazes para doenças raras. Porque as políticas públicas não podem ser baseadas no achismo ou em questões políticas, elas têm que ser baseadas nas necessidades reais das pessoas. E é por isso que nossa pesquisa tem sido tão impactante. E mediante o que vocês ouviram nessa pesquisa, quais são as necessidades reais dessas pessoas que têm esses problemas? Perfeito. Uma coisa muito importante de falar aqui é que muitas vezes a gente cita números, né? Por exemplo, o número que a gente citou, que 13 milhões de pessoas vivem com doenças raras no país, mas por trás de números tem pessoas. E pessoas que têm histórias de vida lindas, que têm projetos de vida, que têm sonhos, pessoas que têm esperança. Então, por exemplo, uma das histórias que mais me tocou foi a história da Maria Cecília, que é uma garota de 4 anos de idade, que tem uma doença rara sem diagnóstico ainda. Ela mora no interior do Rio e ela é uma garota de baixa renda. E no aniversário de 4 anos dela, ela, ao invés de pedir para os convidados darem para ela brinquedos e presentes, ela pediu que os convidados dessem para ela remédios, para que ela ficasse viva para completar o aniversário de 5. Então, é,
essas pessoas, elas muitas vezes elas carecem de necessidades básicas, como comida, como uma moradia digna, ou como, por exemplo, acesso ao diagnóstico. Então, é importante a gente olhar que o direito à saúde não é apenas o direito a um medicamento, é o direito ao bem-estar social, físico, social. Então, a gente tem que olhar as pessoas como pessoas, não como pacientes. A partir dessa observação, desse universo que vocês conseguiram entender melhor, o que se existe no Brasil, em termos de atendimento, de atenção, está vinculado mais à saúde pública, digamos, de uma forma tradicional, ou até ao ambiente das universidades, da pesquisa, da universidade pública, talvez? Hoje no Brasil, a gente precisa aumentar e muito o número de pesquisa clínica no âmbito de doenças raras, justamente para aumentar a produção de medicamentos órfãos portanto, abaixar o preço a médio e longo prazo. Mas mais do que isso, a gente precisa investir em comunidades e regiões periféricas do país, onde não há investimento em pesquisa, em especial para doenças raras, onde essas pessoas estão sendo deixadas para trás, não podemos deixar essas pessoas para trás. Então, por exemplo, hoje no Brasil existem cerca de 17 centros de pesquisa para doenças raras, mas apenas 2 deles estão na região Nordeste e nenhum na região Norte. Ou seja, a grande maioria está em São Paulo, no Rio, no Sudeste de modo geral, ou no Sul. Então, a gente precisa investir em comunidades periféricas do país, no interior do país, em regiões mais pobres, e garantir acesso à saúde para essas pessoas, porque essas pessoas também merecem o direito à saúde, não apenas o direito à saúde, mas saúde de qualidade. Para conhecer essa problemática, você e a pesquisadora, ou vocês viajaram até esses locais? Vocês estiveram em loco? Não, então, inclusive, a nossa pesquisa foi feita durante a pandemia, então a gente não pôde viajar, mas a gente fez essa conversa via Zoom, e acho que a gente não conseguia fazer via Zoom justamente porque eram comunidades que não tinham acesso Pois é. à internet. A gente conversou com representantes de ONGs de pacientes para entender as vozes das pessoas através de ONGs, por exemplo, ou de agentes comunitários de saúde. Mas a grande maioria foi feita com os pacientes e suas famílias via Zoom. Qual foi a região brasileira ou o estado brasileiro que mais chamou a sua atenção devido à situação problemática? A gente conversou com pessoas do Brasil todo e percebeu que, na verdade, o que mais afeta não é, na verdade, a região. A gente viu que mulheres de baixa renda, negras, elas sofrem, e que têm filhos com doenças raras, ou que elas mesmas têm doenças raras, elas sofrem uma camada de vulnerabilidade que é extremamente grande. Porque os médicos, eles não apenas têm um preconceito pelo fato dela ter uma doença rara, mas também tem racismo e machismo no âmbito da saúde. Então, a nossa luta também é uma luta antirracista e uma luta no combate ao machismo no âmbito da saúde, porque não basta a gente apenas garantir acesso a medicamentos, a gente tem que entender a saúde do ponto de vista holístico, integral, interdisciplinar, e, portanto, a nossa luta por justiça na saúde é uma luta integral. Ou seja, quer dizer que o problema maior pode estar na periferia de uma cidade como São Paulo, Rio de Janeiro, ou no interior do Nordeste. O problema acaba ficando mais atrelado, de fato, à relação socioeconômica da pessoa, à pobreza ou não. Exatamente. Isso não é apenas no Brasil. A nossa pesquisa não foi apenas do Brasil, foi da América Latina, de modo geral. Sim. Então, a gente conversou com pessoas do Peru, da Colômbia, e todas as pessoas elas falavam a mesma coisa. O que a gente viu também, que o que mais impacta nessas famílias é justamente o fato de serem famílias de baixa renda, ou por exemplo, de mães solteiras. Então por exemplo, pessoas de classe média alta no Brasil que têm condições, elas, por exemplo, viajam para outros países para ter acesso a medicamentos em outros países. Eu conheço várias pessoas que, por exemplo, viajaram para os Estados Unidos ou para a Europa, pessoas que têm doenças raras, que foram para esse país para ter acesso à saúde nesses outros países. Mas pessoas de baixa renda não conseguem viajar. E por isso que é tão importante a gente dar acesso a essas pessoas via SUS, via saúde pública. E as pessoas também merecem o direito à saúde e o direito à saúde de qualidade. Como é que nós estamos, Brasil, em relação a Peru e Colômbia? O Brasil está bem, mas os desafios são diferentes. Então, por exemplo, na Colômbia existe um arcabouço legal muito bom no âmbito de doenças raras, mas a grande questão é que não é implementado de forma eficaz. Então, a questão é da implementação de políticas públicas na Colômbia. No Peru também não existe ainda um arcabouço tão específico, mas existem fundos de saúde para doenças raras. No Brasil, a gente, apesar de ter tido vários avanços desde a década de 80 no âmbito da criação de leis e políticas públicas, eu acho que o que falta para o Brasil ainda é mudança de mentalidade
no âmbito da sociedade civil também. As doenças raras, elas precisam ser uma prioridade no SUS, uma prioridade de saúde pública, e que garantir acesso à saúde para pessoas com doenças raras não necessariamente vai tirar o acesso à saúde para outras pessoas, não. O direito à saúde é um direito universal e todos merecem o direito à saúde. Então, criar mecanismos e estratégias de garantir o acesso à saúde para pessoas com doenças raras, ao mesmo tempo, garantir a sustentabilidade do orçamento público e garantir que todas as vidas sejam salvas e cuidadas, é uma garantia jurídica legal. Então, a gente precisa ter essa mudança de mindset também. Um estudo realizado em 2020 mostrou que os medicamentos para as doenças raras costumam ser cerca de 25 vezes mais caros. Eu acredito que, naturalmente, isso esteja atrelado ao fato de que as doenças são raras. Consequentemente, a indústria farmacêutica não vai querer perder o seu quinhão nessa história toda. Agora, como resolver essa equação, hein? Hoje em dia, os medicamentos para doenças raras são chamados também de medicamentos órfãos. Poucas doenças têm remédios. A grande maioria das doenças, 90% das doenças raras, não tem o tratamento eficaz. Então, apenas 10% tem tratamento, desses 10% é apenas um, ou seja, ele é chamado de órfão. E quando existe esse medicamento, ele faz parte de um monopólio, porque é o único que existe no mercado, então, portanto, a empresa farmacêutica ela vai colocar o preço lá em cima. E isso é injusto, porque pessoas de baixa renda que têm doenças raras e precisam de acesso a esse medicamento para salvar suas vidas, elas não têm acesso. Então, a gente precisa mudar a mentalidade e precisa mudar a estrutura de forma de precificação de medicamentos órfãos para olha só, todas as pessoas merecem um direito à saúde e direito a esse medicamento. Então, a gente precisa criar mecanismos eficazes de pesquisa clínica, de precificação, de incorporação desses medicamentos no SUS, para que justamente pessoas de baixa renda, pessoas que não podem pagar por um preço tão caro, consigam acesso a esse remédio de uma outra forma. Bom, a partir desse momento, eu gostaria de saber a sua opinião. Como é que resolve, então, essa situação, já que precisa ter mais conscientização, já que precisa de ações? Cabe ao Estado intervir de uma maneira mais eficaz? Porque se deixar só pelo mercado, pelo que eu estou entendendo, só quem pode pagar vai ter. Não, cabe ao Estado, sim. Inclusive, eu fiz uma proposta junto dessa minha colega de Harvard, e a gente fez um documento com dezenas de propostas para o Estado. A gente se reuniu com membros do Ministério da Saúde, se reuniu com deputados, se reuniu com senadores, se reuniu com membros da Anvisa para conversar e avançar no âmbito de políticas públicas. Então, a gente propôs para eles centenas de propostas no âmbito de doenças raras, e são propostas que não são tão caras no âmbito do orçamento público. Então, por exemplo, aumentar o número de testes diagnósticos pré-natais para doenças raras no SUS é uma das propostas. Então, se a gente implementa propostas de políticas públicas para doenças raras em todos esses âmbitos, no âmbito do Ministério da Saúde, no âmbito de leis, do âmbito da Anvisa, a gente consegue, a médio prazo, inclusive, diminuir os gastos para o sistema. Se a gente identifica a doença precocemente, a gente consegue tratar ela precocemente também. Hoje em dia, a jornada do paciente até o acesso a um diagnóstico dura cerca de 5 a 7 anos. E nesse tempo, o paciente ele toma remédios que não são para a doença dele, ele é diagnosticado com outras doenças que não são a doença dele, ele passa por exames desnecessários, o que prejudica a saúde dele e a saúde financeira do sistema. A gente tira o prejuízo do sistema desses pacientes que passam anos nessa jornada do paciente e não têm acesso eficaz à saúde. Né? Então, é preciso criar mecanismos e estratégias para garantir o acesso eficaz à saúde para esse paciente, e isso vai, inclusive, gerar benefícios para o orçamento público. Deixa eu entender uma coisa. De onde partiu o seu interesse com esse tema, hein? Eu tenho uma amiga que tem fibrose cística. Olha. E fibrose cística é uma doença rara. E ela precisava ter acesso a um medicamento chamado Trikafta, um medicamento muito bom para fibrose cística. E, no entanto, a Vertex, que é a empresa que produz esse medicamento, ela não tinha interesse em fazer o pedido de registro na Anvisa desse remédio. E ela, depois de muita luta minha e da ONG de fibrose cística, e dessa minha amiga, de vários pacientes e suas famílias, a gente conseguiu que a empresa fizesse o registro, mas o processo é muito longo. Certo. Então, essa minha amiga ela teve que viajar para Miami para ter acesso a esse remédio lá em Miami. Mas, enquanto isso, os pacientes que estão hoje no SUS, baixa renda, que tem fibrose cística, não têm acesso a esse medicamento. Então só porque ela pôde viajar para outro país e largar a família, largar os estudos, largar os sonhos dela no Brasil, que ela pôde ter acesso. Mas muitas pessoas não têm essa condição de viajar para outro país e, portanto, acabou morrendo aqui no Brasil. Inclusive, esse medicamento, ele está em processo de incorporação no SUS.
mas o processo tem sido muito longo. Então, a gente precisa pressionar as autoridades públicas para que incorporem logo o Trikafta, que é um remédio eficaz que vai salvar muitas vidas. Hoje nós falamos de doenças raras, sobre direito de saúde e conversamos com o pesquisador brasileiro Daniel Weinstock. Daniel, esse artigo que você publicou em parceria com a pesquisadora americana, conta para mim como é que foi esse encontro, hein? Foi ótimo, eu conheci ela enquanto eu estava fazendo um intercâmbio acadêmico na Universidade de George Washington, lá nos Estados Unidos. E foi um encontro muito positivo porque nós dois, a gente tem essa paixão por promover equidade em saúde na América Latina, por ajudar a garantir o direito à saúde para pessoas que precisam. Então, como eu tenho essa história pessoal minha de doenças raras, eu tenho sido ativista nessa área há um tempo, a gente decidiu avançar no âmbito de políticas públicas e leis para doenças raras na América Latina. Isso tem impacto muito maior do que a pesquisa inicial que a gente fez. Hoje em dia, a gente tem feito reuniões, como eu disse para você, com membros do Ministério da Saúde, com membros da Anvisa, com deputados, senadores, para, de fato, colocar essas propostas em prática, não apenas no Brasil, mas em outros países. A gente tem tido resultados muito positivos na América Latina, de modo geral, e avançado bastante no âmbito de políticas públicas e leis para doenças raras na América Latina. Ô Daniel, entenda a minha pergunta que eu vou fazer agora para você enquanto uma forma de respeito e também de admiração. Veja só, é evidente que você é muito jovem e você está fazendo uma pesquisa que tem uma relevância nacional e internacional muito grande. Não é à toa que você desenvolve isso em parceria com alguém que está numa das melhores universidades do mundo, que é Harvard, e publica um artigo numa das revistas científicas mais importantes do mundo, que é a The Lancet. Ou seja, no Brasil nós temos um problema crônico de cérebros expressivos, de cientistas que acabam indo embora. O que eu quero dizer é o seguinte, você é jovem e já está fazendo um trabalho desse nível. O que é que te move a fazer esse tipo de trabalho, hein? O que é que te move a esse tipo de ação? Para ser bem sincero, o que me move são os pacientes e suas famílias. Eu entendo hoje em dia que o Brasil, de fato, tem essa fuga de cérebros, mas quando a gente vai em um hospital e visita um paciente e conversa com ele, entende a história dele, a gente não pode deixar de entender a história dele, a história de vida dele e falar, caramba, eu preciso ajudar pessoas de baixa renda no Brasil que vivem com doenças raras e estão sendo abandonadas, pessoas cujas vozes não estão sendo ouvidas, pessoas cujas vidas estão sendo esquecidas. Então, hoje eu converso com dezenas de pacientes de baixa renda no interior do país e olha, eu não posso abandonar essas pessoas, eu preciso ficar aqui no Brasil, preciso ajudar essas pessoas a terem uma condição de saúde digna e que o direito à saúde das pessoas seja respeitado. Então, os pacientes e suas famílias são o que me movem. Existe muito o que fazer ainda no Brasil, Daniel? Tem muito campo para esse tipo de trabalho seu aqui? Muito, bastante. Inclusive, o direito à saúde hoje no Brasil é uma área baixíssima. É uma área, por exemplo, que não ensinam nas universidades de direito e é uma área super importante, porque o direito à saúde é um direito fundamental, um direito humano. Então, todo mundo tem direito à educação, à saúde, a uma moradia digna, mas por que isso não é ensinado nas universidades de direito? Né? A garantia de direitos para pessoas, especialmente pessoas de baixa renda, e pessoas que são esquecidas pelo Estado, ela deve ser defendida a qualquer custo. Então, portanto, meu trabalho é um trabalho que eu sozinho hoje no Brasil, mas que eu espero que daqui a 5, daqui a 10 anos, a gente seja muito mais e que a gente proteja os direitos das pessoas que muitas vezes são esquecidas pelo Estado. Você sabe que o tema que você trata é uma pauta recorrente em todo o jornalismo brasileiro. Aqui na Record, por exemplo, nós temos denúncias praticamente todos os dias de problemas com saúde. São demandas que envolvem uma cidade gigante como São Paulo, Rio de Janeiro, mas também não dispensa os locais com menos estrutura, como você bem relatou há pouco, que faltam médicos, faltam corpo de saúde, de fato, para cuidar dessas pessoas. Eu imagino a dificuldade de vocês de falar de doença rara, em alguns momentos em que sequer você chega no local e tem saneamento básico. Ou seja, a gente convive com problemas ainda muito primários que já deveriam ter sido solucionados há décadas, né? Exatamente. Inclusive, uma das histórias que eu queria contar para você é a história de uma garota que mora no interior do país também, ela é de baixa renda, e ela ia muito frequentemente para o hospital. Ela tem uma doença rara, ela ia muito para o hospital. E os médicos descobriram que, na verdade, ela não estava indo para o hospital porque ela estava doente, mas era algum outro motivo, que a mãe mandava ela o tempo todo para o hospital. E depois de muitas conversas,
enfim, e tentar entender essa história dela, eles observaram que, na verdade, o motivo dela ir para o hospital é porque no hospital eles davam para ela 3 refeições por dia, café, almoço e jantar, e em casa ela não tinha essas refeições. E também porque ela morava em um ambiente muito perigoso, Olha no isso. hospital era mais seguro dela dormir. Ou também, por exemplo, porque a cama dela, lá em casa, ela não tinha uma cama direito. Ela dormia quase que no chão, e no hospital ela tinha uma cama para dormir. Então, olhar esse paciente não apenas como paciente, mas como pessoas, Claro. é muito importante. Com pessoas que têm outras necessidades, pessoas que também têm direito a moradia digna, a uma comida de qualidade, a educação, a saúde, a emprego. São pessoas que têm sonhos, que têm esperança, e pessoas que precisam do nosso apoio para terem seus direitos garantidos. Agora, como que você acredita que esse trabalho científico desenvolvido por vocês consegue, de alguma forma, estimular, sensibilizar autoridades? Qual que é a intenção de vocês com esse trabalho, com esse artigo? Perfeito. A nossa intenção, justamente, não é apenas ficar no âmbito da pesquisa. A gente vai escrever outros artigos, mas a gente quer colocar isso em prática. Então, a gente quer justamente mudar a forma como as políticas públicas de saúde são feitas hoje no Brasil e na América Latina. Um modelo de formulação de políticas públicas onde as comunidades são primeiro ouvidas, onde a gente vai até essas pessoas e conversa com elas. O que você precisa? Quais são os seus desafios reais? Quais são as suas prioridades, e com base nisso, a gente monta as políticas públicas em parceria com as pessoas. Eu quero criar um modelo de formulação de políticas públicas em saúde, onde as comunidades e os pacientes são ouvidos na formulação de políticas públicas, onde eles têm voz. Daniel, pelo que me consta, você sequer terminou a faculdade de Direito, é isso mesmo? Sim, eu estou no último ano de Direito da PUC, Aí no Rio de Janeiro. do Rio. Qual vai PUC ser seu Rio. próximo passo? Vai continuar no âmbito da pesquisa, mestrado, doutorado? Já quer partir para qual área? Para qual iniciativa? Eu pretendo, em 2024, fazer um mestrado lá em Washington, na Georgetown. Mas depois desse mestrado de um ano, eu pretendo voltar ao Brasil e implementar tudo o que eu aprendi nesse mestrado no Brasil. Então, eu pretendo, por exemplo, criar políticas públicas e estratégias para fortalecer o SUS, não apenas o SUS, mas os sistemas de saúde na América Latina. Ô Daniel, agora você fez essa pesquisa em parceria com uma cientista, com uma pesquisadora também norte-americana. E é claro que existe uma disparidade muito grande entre a saúde brasileira e a norte-americana. A começar porque aqui nós temos um sistema único de saúde, temos o SUS, que é público. Nos Estados Unidos a saúde eminentemente é privada, ou seja, se você pode, você paga, caso contrário você tem que ter um seguro. Existem algumas outras formas, mas a gente sabe que é muito mais restrito. O que eu quero dizer é o seguinte, no Brasil, pelo fato de nós termos um sistema público, embora temos questões sociais muito mais expressivas e sérias do que a dos norte-americanos, a situação lá também não deve ser fácil, né? Porque tratar uma doença rara nos Estados Unidos deve ser muito caro. Exatamente. Inclusive, eu ajudo ONGs de pacientes com doenças raras nos Estados Unidos, porque as necessidades deles são diferentes do Brasil. Inclusive, eu dou consultorias e eu ajudo ONGs de vários países, não apenas do Brasil, da América Latina, mas de vários países ao redor do mundo. E, por exemplo, a Every Life Foundation for Rare Diseases ou a NORD, que são 2 grandes ONGs para doenças raras, eles têm necessidades específicas lá, porque, de fato, eles não têm um sistema de saúde público. Exato. Os pacientes também, muitas vezes, são de baixa renda e precisam de acesso a esses medicamentos. Então, as necessidades lá são outras. Eles têm outras políticas públicas, como o Medicare, Medicaid. Então, é difícil comparar sistemas de saúde que são tão díspares assim. Mas a abordagem de que o direito à saúde para pessoas com doenças raras é um direito humano, um direito fundamental, e que pessoas com doenças raras não podem ser deixadas para trás, é uma abordagem universal, né? De que todo mundo merece o direito à saúde de qualidade, independentemente do seu tipo de doença ou de renda. Daniel, eu tenho só a agradecer as suas informações e, acima de tudo, te dar os parabéns pela sua iniciativa e que seu exemplo possa ser seguido por muitos brasileiros, viu? A começar por todos nós aqui que estamos trabalhando nesse dia. Parabéns, brilhante o seu trabalho. Muitíssimo obrigado, foi um prazer conversar contigo. Muito obrigado, Fábio. E o JR Mundo vai ficando por aqui. Lembrando que toda quinta-feira, a partir das 7h30 da noite, tem um programa novo nas plataformas digitais da Record TV. Muitíssimo obrigado pela sua atenção e até o próximo programa.